O regime dos ayatollahs dá sinais contraditórios sobre a estratégia para o Estreito de Hormuz. O novo líder supremo prometeu fechar esta passagem marítima, mas o embaixador iraniano nas Nações Unidas garante à Euronews que não é esse o objetivo. Iran has not any intention to block the Strait of Hormuz. Whatever situation the Strait of Hormuz is suffering from is because of the war which has been imposed on the region. Iran, of course, is protecting the Strait of Hormuz. Iran keeps believing that the Strait of Hormuz is the Strait of peace. It should be, and it can be used by everybody as far as there is no any threat, as far as there is no any war on that region. The only limitation or restraint that we will impose is on the ships belonging to those countries who have any kind of involvement in the war against Iran. Of course, the situation in Hormuz affects the global economy. We are not happy with that. It will affect the economy of Iran too. We do not reject it. But for how long Iran can stand it now? Iran is ready to defend itself as far as it is needed. As I told you, we have been prepared for this situation. Iran, while we were negotiating, our military forces assessment was that the threat is imminent. The United States was suffering from a big miscalculation. What they had the intention to do, all of that was failed because they believed that they are able to defeat Iran in a few days, but the response they received was very strong, and it gave them a signal that Iran is able to defend itself. Is there a contact now between Iran and the US now, 2 weeks into the war? The basic or the necessary prerequisite for any diplomatic movement is that the United States should come to the conclusion that war is not a choice. Who is in charge at the moment in Iran? In Iran, the political system is working very efficiently, although we have lost our supreme leader, but a new leader has been elected by the Council of Experts. The election of the new leader shows that there would be a continuity in Iran, and there is no any vacuum in our country now. Soldado francês foi morto num ataque na região autónoma do Kurdistão, no Iraque, confirmou o presidente Emmanuel Macron. Esta é a primeira morte de um militar francês no Médio Oriente. Macron disse ainda que vários soldados ficaram feridos, mas não revelou a origem do ataque. Desde o início do conflito dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão, no mês passado, vários ataques atribuídos a fações pró-iranianas têm como alvo a região onde as forças estrangeiras estão posicionadas. Órgãos de comunicação iranianos noticiaram novas explosões em Teherão, enquanto Israel também foi atacado. O conflito continua a não dar sinais de abrandamento, apesar dos crescentes receios económicos e do aumento do número de mortos. O Irão também lançou uma onda de ataques com drones e mísseis contra países vizinhos, que abrigam instalações militares americanas, incluindo a Arábia Saudita, que terá interceptado um total de 28 drones, segundo o Ministério da Defesa do país. Os ataques retaliatórios do Irão com mísseis e drones paralisaram o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz, com Teherão a prometer perturbar os mercados globais de energia em resposta aos ataques dos Estados Unidos e de Israel. Um novo ataque, o terceiro nas últimas horas, atingiu o aeroporto internacional de Erbil, capital do Kurdistão iraquiano. Uma coluna de fumo ergueu-se da área afetada. Foram ainda ouvidas outras 2 explosões e sabe-se que as defesas aéreas interceptaram vários drones.
Na noite de 11 para 12 de março, a base militar conhecida como Camp Sigara, onde o contingente italiano está estacionado desde 2014 para a missão Prima Partica, foi atingida por um drone possivelmente do tipo Shahed, associado a milícias pró-iranianas. O impacto destruiu um veículo militar e causou danos a infraestruturas, mas não houve feridos entre os militares italianos que se abrigaram em bunkers após o alerta. Il drone andava a impattare all'interno della base, provocando danni ad infrastrutture e materiali, al momento non quantificabili, mentre non ci sono stati danni alle persone. Il morale, nonostante la stanchezza, rimane alto. O ataque foi mais tarde reivindicado por um grupo armado iraquiano pró-iraniano, as Brigadas da Guarda Sanguinária, que confirmou nas redes sociais os ataques contra instalações ligadas aos Estados Unidos da América no Iraque. Il contingente italiano era stato attivato dalle forze della coalizione per un allarme di minaccia aerea ed i militari italiani presenti all'interno della base, seguendo le procedure di sicurezza previste, avevano raggiunto le zone protette assegnate, caratterizzate dalle cosiddette fortificazioni difensive bunker. O ministro Crosetto explicou que 102 pessoas já regressaram à Itália da missão, enquanto cerca de 40 foram transferidas para a Jordânia. Dos restantes 141 membros do contingente, alguns regressos já estavam planeados, mas a operação é complexa, uma vez que não é possível utilizar aeronaves. Nos últimos tempos, Chipre tem estado no centro das tensões geopolíticas no Mediterrâneo Oriental. Caças gregos e turcos estão agora posicionados na ilha, numa altura em que a crise no Médio Oriente está a afetar toda a região. Mas os analistas pensam que a mobilização militar parece mais uma mensagem de dissuasão do que um indício de um confronto entre a Grécia e a Turquia. Εκείνο το οποίο εκπλήσει είναι ότι οι Τούρκοι δεν είπαν λέξη για την κάθοδο 4 F-16 ελληνικών, τα οποία βρίσκονται επί μονίμου βάσεως πλέον σταθμευμένα στο αεροδρόμιο της Πάφου. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ιστορικά τα τελευταία 66 χρόνια. Θεωρώ ότι συνδέεται άμεσα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη προσπαθεί να προστατεύσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Γίνεται πόλεμος στην ευρύτερη περιοχή. Δεν έχει η Τουρκία το περιθώριο να δημιουργήσει ένα τέτοιο μέτωπο, την ώρα που είναι ανοιχτή σε επιθέσεις από το Ιράν. A Turquia enviou 6 caças para os territórios ocupados de Chipre. If something goes wrong and if there were no Turkish assets deployed on the island, then the government would be in a difficult position. I mean, those F-16s in particular, they are not a response to the ballistic missile threat, but they will be more useful in tackling drone-like threats. In case of a crisis or in case of an attack on the island, there might be a congestion of airborne air assets. But thankfully, all actors involved are members of NATO. Therefore, they are sharing NATO's recognized air picture in the region. So my hunch is that deconfliction measures are already in place, must have been agreed upon. Os especialistas concordam que a situação está sob controle. A Comissão Europeia pediu à Ucrânia que permita a supervisão dos danos no oleoduto de Druzhba. Este pedido vai ao encontro da exigência da Hungria, que mantém o veto a um empréstimo crucial de 90 mil milhões de euros para a Ucrânia, até que o oleoduto retome as operações. We are in intense discussions and contact with Ukraine on this issue, as has been the case for a couple of weeks already, as well as with the member states that are most concerned. And I can update you that we have proposed a mission to inspect the pipeline to Ukraine. Kiev ainda não respondeu ao pedido formal da Comissão emitido na quinta-feira. A Hungria e a Eslováquia têm pressionado para que seja realizada uma missão de investigação para inspecionar o oleoduto que atravessa a Ucrânia e transporta petróleo russo barato. Ambos os países afirmam ter informações que provam que o oleoduto da era soviética está operacional e que o trânsito está a ser bloqueado por razões políticas. Já Kiev afirma que o oleoduto foi gravemente danificado durante um ataque com drones russos no final de janeiro e que necessita de reparações, mas que as complexidades da guerra estão a atrasar o processo. Está em curso uma etapa histórica para a Grécia no setor espacial.
Um cientista grego vai integrar o programa de formação de astronautas da Agência Espacial Europeia. Adrianos Golemis atravessou o limiar do Centro Europeu de Astronautas em Colónia após um processo de seleção muito exigente, durante o qual se destacou entre mais de 22.000 candidatos. Έχουμε καλά νέα. Η Ελλάδα, εκτός από την φυσική της παρουσία στο διάστημα με τους μικροδορυφόρους, φαίνεται να αποκτά ή να μπαίνει σε μια διαδικασία να αποκτήσει πλέον και ανθρώπους στο διάστημα. Όντως, ο Ανδριανός είναι ένα παράδειγμα ανθρώπου όπου όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθεί διαστημικές αποστολές, όντας και γιατρός. Ο ίδιος, το τελευταίο διάστημα, αναζητήσαμε τρόπους να υποστηρίξουμε την παρουσία του σε προγράμματα εκπαίδευσης, προκειμένου πλέον να δρομολογηθεί και η συμμετοχή του σε μια τέτοια αποστολή. O ministro grego da Governação Digital referiu que este passo pode inspirar a nova geração. Είναι πολύ σημαντικό βήμα, γιατί θα ήταν καλό να θυμηθούμε που ήταν η Ελλάδα σε όλο αυτό το διαστημικό πρόγραμμα πριν από λίγα χρόνια, που μόνο ως ανέκδοτο μπορούσαμε τότε να μιλήσουμε για την θέση της Ελλάδας στο διάστημα. Os dados dos satélites são utilizados para previsões meteorológicas mais precisas, entre outras aplicações. Η Ελλάδα κοιτάζει πλέον ψηλά, με τους δικούς της δορυφόρους, με διεθνείς συνεργασίες, με τον στόχο για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στο διάστημα, ανοίγει δρόμους στην καινοτομία και την τεχνολογία. Το μήνυμα είναι σαφές. Το διάστημα δεν είναι πλέον μακριά, είναι απλώς το επόμενο βήμα. Από την Αθήνα και το Euronews, Φαΐ Δουλγέρη.